Eleições 2020. Nossos repórteres mostram como vai ser a votação neste domingo, marcada por medidas sanitárias contra a pandemia de Covid-19. Na série com os candidatos a prefeito de Florianópolis, conheça um pouco mais sobre Pedrão Silvestre, do PL, e Dr. Ricardo Vieira, do Solidariedade. Definida a data para o julgamento definitivo do primeiro processo de impeachment contra o governador afastado, Carlos Moisés da Silva. Moradores de bairro na capital protestam após morte de adolescente durante confronto entre traficantes e policiais militares. E no esporte, Figueirense perde para o Vitória, demite Elano e anuncia Jorginho como novo técnico para a sequência da Série B. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma ótima noite para você. Domingo é dia de compromisso do cidadão com a democracia. É dia de ir às urnas para escolher prefeitos e vereadores. O repórter Guilherme Bernardi mostra agora como vai ser a votação neste ano, marcada pela pandemia de coronavírus. Neste domingo serão realizadas as eleições municipais 2020. Ao todo, mais de 5 milhões de eleitores dos 295 municípios catarinenses votam para prefeito e vereador. Neste ano, o tempo de votação foi ampliado e começará mais cedo. O horário será das 7 horas da manhã às 5 da tarde. Porém, o período das 7 às 10 da manhã é preferencial para maiores de 60 anos. Os demais eleitores não serão proibidos de votar neste horário, mas devem, se possível, comparecer a partir das 10 da manhã, respeitando a preferência. Este ano não será utilizada a biometria. O eleitor que tiver o aplicativo e-título poderá utilizá-lo para comprovar sua identidade na hora de votar junto com o documento de identificação com foto. São aceitos documentos que comprovam a identidade do eleitor, como carteira de identidade, carteira profissional emitida por conselho de classe, passaporte, carteira nacional de habilitação, carteira de trabalho e previdência social e certificado de reservista. Para garantir maior segurança ao eleitor durante as eleições nos locais de votação, o uso de máscara é obrigatório. Manter uma distância mínima de 1 metro de outras pessoas e evitar qualquer contato físico. Não será permitido se alimentar, beber ou fazer qualquer atividade que exija a retirada da máscara. Cada eleitor deve levar sua própria caneta para assinar o caderno de votação. É importante que o eleitor, antes de sair, saiba exatamente o local que ele vai votar e a sessão eleitoral, ele pode consultar isso pelo e-título. Leve a sua colinha para evitar ficar tempo na fila ou pesquisando qual é o seu candidato. Leve documento com foto para apresentar ao mesário. Quando apresentar ao mesário, ele vai pedir a sua identificação. Você deve guardar o seu documento, que pode ser o e-título, né? Guardar o seu celular, então. E daí, então, fazer a higienização das mãos com álcool, certo? Porque logo depois o eleitor deve pôr a sua assinatura no caderno de votação para comprovar o comparecimento. E depois deve fazer a votação na urna eletrônica e depois da votação higienizar novamente com álcool as mãos. Com essas recomendações, seguindo essas orientações, nós temos a confiança de que em todo o processo eleitoral vai ser garantida a segurança do eleitor e evitar o contágio dessa pandemia que a gente vive. Moradores da costeira do Pirajubaé, em Florianópolis, fizeram um protesto hoje na Via Expressa Sul. A ação foi motivada pela morte de um adolescente durante uma troca de tiros com policiais militares. Os moradores da costeira fecharam as pistas da Via Expressa Sul no sentido centro e pediram o fim da violência, com faixas, cartazes e gritos por justiça. A Polícia Militar Rodoviária esteve no local e fez a liberação das pistas. O protesto, então, continuou na Avenida Jorge Lacerda, com bloqueio do tráfego. O protesto foi motivado pela morte de um adolescente de 12 anos em uma troca de tiros que envolveu traficantes e policiais na costeira na madrugada de quinta-feira. Segundo a Delegacia de Homicídios, o adolescente morto não tinha passagens pela polícia. Agora os números da pandemia em Santa Catarina. Nas últimas 24 horas, 16 pessoas perderam a vida em decorrência da doença. Com isso, o total de vidas perdidas no estado chegou a 3.298, com uma taxa de letalidade em 1,14%. 4.805 novos casos de coronavírus foram confirmados no estado de ontem para hoje. Total agora está próximo de 300 mil casos, são 289.787. O número de pacientes recuperados,
270.580 e o número de casos em acompanhamento, casos ativos, é de 15.909, é o maior número desde o início da pandemia. A ocupação de leitos de UTI aumentou, então está em 72,8%. A seguir tem reportagem da série com os candidatos a prefeito de Florianópolis. E veja ainda, definida a data para o julgamento definitivo do primeiro processo de impeachment contra o governador afastado, Carlos Moisés da Silva. Detalhes daqui a pouco, aqui no Band Cidade.